Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês de mais um excelente produto da Truth Ear, o Rola. E se trata de um fone intra-auricular da categoria dos baratinhos, custando seus $19, e traz um falante dinâmico por lado de 11mm com um design ali simples e certamente um fone para os músicos considerarem como uma excelente ferramenta de trabalho. E o que eu mais gostei nele é que ele tem um excelente equilíbrio entre um tuning ali de preferência, mais musical, e um tuning de referência. Também traz um kit super decente pelo preço e é um fone super leve e bem confortável. E o Rola vem nessa caixinha super, ultra, mega, lord, simples, sabe? Que é basicamente para conter os fones, essa casezinha e um joguinho de ponteiras bem maneirão, principalmente levando em conta o preço desse fone. Eu acho que a Truth Ear mandou legal aqui. Isso aqui é um projetinho de case, sabe? Não protege muito o fone, mas é legalzinho, dá para guardar na gaveta, tá de boa. Eu não colocaria na mochila, não, tá, gente? E o fone é feito, se não me engano, naquele esquema de impressão 3D em resina, tá? Mas é um pouco mais simples do que por exemplo, vem no Hexa, que é mais rebuscado. Você vê que a qualidade do acabamento da impressão é bem superior, mas de qualquer forma ele é bem feitinho, principalmente levando em conta o preço. E ele é um fone super leve, cara. Você pega e parece que não tem nada, sabe? Sei lá, pesa muito pouco. E no geral muito bem feitinho, assim, não é tão sólido, tá? Não me passou uma sensação de tão solidez assim, mas é um fone barato e para a faixa de preço dele eu acho que tá legal. O cabinho, ele assim, é meio safado, mas de qualquer forma é um cabo leve, tá? De boa de usar assim, não é tão embolento, mas é meio safado. Você vê que os conectores são um pouquinho safados e tal, ele nessa parte aqui tem um pouquinho de memória, mas também tá de bom tamanho. Ele também é um fone muito fácil de tocar com seu 104 dB por miliwatt aí, 28 ohms. Toca de qualquer coisa, onde eu pluguei aqui qualquer fonte, tocou bem, mas claro, sempre uma fonte mais limpinha e melhorzinha, é bem-vindo. Rola também é um fone super leve e muito bem desenhado para ser um excelente fone universal. E para mim serviu muitíssimo bem com isolamento ali nota 3 numa escala de 1 a 5, que é muito bom, junto com um cabinho que é leve, confortável, discreto, super funcional no quadro geral. E essas características dele, além da sonoridade, me fazem tê-lo como um fone ali super recomendável para uso mais profissional. Só que calma aí que eu já vou falar do som desse carinha. E sabe daqueles fones que tem um calorzinho na medida certa para tudo nele soar sempre agradável e nunca errado? Esse é o Rola. Teve um vídeo recente no meu review do Moondrop LAN, dos KZ-ZVX e DeFi, que eu falei sobre a curva que tem se tornado ali um alvo para muitos fabricantes de Hi-Fi. Eu acho que o Rola pode ser enquadrado também como um desses que está buscando um troço próximo ali dessa curva VDSF, mas em relação a esses outros, o Rola tem algumas diferenças que podem, no final das contas, fazer uma diferença legal. Fazer diferença, ficou meio feio, né? Mas bora lá. Vai começar então pelos médios dele, que como eu falei, sempre são agradáveis, mais suaves, nunca parecem errados por serem assim. E em relação ao Moondrop LAN, por exemplo, ele não tem médios tão abertos e são mais aquecidos também, o que torna ele mais inofensivo e mais musical, com timbres no geral muito corretos, muito bem reproduzidos, só que levemente suavizados ali, mais lisinhos, sabe? Deixando ele um fone mais calmo. Mas, como nem tudo são flores, ele acaba tendo menos nitidez e menos aquela sensação de limpeza nos médios que, por exemplo, o Moondrop LAN faz muito bem, mesmo tendo ali a curva bem parecida. Além disso, ele tem esses médios levemente cheios, só que de novo, eu acho que nada disso aí faz ele perder naturalidade, sabe? Então ele alia muito bem essa parte de neutralidade, naturalidade com essa parte de musicalidade. Os graves deles são mais para frente como um todo, primeiro com destaque para excelente extensão. Eu não tinha percebido tanta extensão assim nas minhas impressões, mas foi por causa de um ajustezinho na ponteira, eu troquei a ponteira, ficou show. E para não faltar, ele traz aquele bass boost nos subgraves ali, que já é figurinha carimbada nos tuning Hi-Fi todos mais modernos, e ele também tem uma gordurinha ali nos médios graves para quem gosta de graves mais maçudos. E apesar de achar essa tonalidade legal, eu achei que ele não entrega graves de ótima qualidade, sabe? Eles são ok para a categoria e estão num time ali de graves um pouco mais lentos ali, mais para relaxados, sem muito punch, sabe? Com aquela gordurinha, mais gordinho mesmo, e normalmente agradáveis e divertidos, de forma que, tipo, ele não fica com os médios sujos, sabe? Nem turve a sonoridade do fone. Tá ali na medida certa para um troço mais de preferência. E hoje eu vou deixar de exemplo aqui a música Whitewash, do Buckethead, que traz essa confluência muito bem com o bumbo da bateria mais cheio e maçudo, só que não é um troço que turva o som da guitarra, por exemplo, que tem um corpo legal ali, tem uma presença legal e um timbre bem agradável, ainda que natural. Sacou essa vibe aqui? Já em termos de tecnicalidades, o Rola se destaca bem pelo posicionamento de instrumentos, que é muito bom, mas ele não é um fone muito detalhado, mas assim, tá excelente levando em conta o precinho dele, né? E para finalizar, ele tem agudos bem comportados, bem coerentes, sem brilho de mais ou de menos, e a quantidade é bem boa e tá muito longe de ser agressivo ou de ser cansativo.
E felizmente eu pude compará-lo com o Syngot EW100 Shark que eu avaliei no canal há pouco tempo, e os dois têm construções simples, com kits ali igualmente simples, só que o Ola vem com o que dá para chamar ali de proto case, né, que já é alguma coisa, além de vir com ali umas ponteirinhas mais bacaninhas, um conjunto no geral melhor. Os dois têm cabos de boa qualidade, com essa pegada mais profissional, mais discreta, levinho mesmo, e o do Syngot me pareceu um pouco mais robusto. Tanto o Truth-Ear quanto o Syngot têm tunes mais parecidos do que diferentes, sendo que eu vejo o Syngot ali mais naquele caminho de referência, sabe, de algo mais neutrão. E o Ola já é um pouco mais aquecido ali, um pouco mais puxado para musicalidade, mas também sem sair muito do que eu julgo de referência. E os graves dos dois são talvez a diferença mais notável entre eles, sendo que o Syngot ali mostra graves mais sequinhos, mais rápidos, sabe, sem muita massa, sem gordura. O Ola já tem ali mais peso, mais preenchimento, aquela gordurinha, são mais lentos e não tem toda a textura que o EW100 entrega. Já os agudos dos dois são basicamente idênticos, com a quantidade de brilho e arejamento ali muito parecidas, e o EW100 me passou uma sensação de resolução um pouco melhor. É tipo aquela sensação que é mais fácil de identificar pontualmente de onde que vem cada som, cada brilho de um prato de bateria, por exemplo, e ele consegue mostrar isso mais pontualmente no espaço. O lance é esse. Agora, sobre os médios, eu achei que o Syngot tem primeiramente mais abertura que o Ola, pouquinho, e uma precisão de timbres um pouco melhor, com um corpo mais correto de instrumentos médios e vozes no geral. E essas vozes, o Syngot mostra um pouco mais para frente em relação ao Ola, né? Ele mostra um pouquinho mais próximo aqui, com mais evidência e um contorno melhor, um pouquinho mais definido. Mas essas diferenças que eu ouvi aqui são pequenas e no fim das contas é aquele negócio. O Ola puxa um pouco mais para um tuning de preferência e o EW100 para um tuning de referência. Pode soar um pouco estéril para algumas pessoas e o Ola pode ser mais versátil, mais musical também. Bora então para a conclusão, gente. Eu acho que o Ola, assim como o Syngot e a EW100, são excelentes fones para músicos usarem ele como retorno de palco, né? Um uso mais profissional, porque eles têm um tuning que está dentro ali de algo que eu considero de referência, só que com as diferencinhas que acabam fazendo com que o Ola penda para um lado mais musical ali, um lado mais agradável, e o Syngot é algo um pouco mais estéreo ali, aquela coisa mais de referência zona mesmo, mas igualmente muito bons. Tem a questão que eu falei no review do Syngot, que é o ajuste dele, que para orelhas maiores pode incomodar um pouco, porque ele é menorzinho, sabe? O cabinho pode ficar pegando na beiradinha da orelha. O Ola já não tem esse problema, os dois isolam muito bem. E assim, no fim das contas, o Ola acaba sendo um pouco mais versátil do que o Syngot. Primeiro por causa super leve, um ajuste muito legal, cabinho discreto, vem com kit ali que tá muito bacana para a faixa de preço dele, é um fone de mais ou menos R$80. E eu sei que tem muito músico que prefere um fone que dê uma sensação maior de peso ali, por exemplo, da guitarra, das vozes. Então, o Truth-Ear Ola pode atender muito bem esse público, num preço muito legal, mas ele também é um fone bastante musical, bastante agradável de escutar, sabe, aquele all-rounderzinho bacanoso, que toca tudo muito bem, desde música eletrônica ali, música clássica, vai muito bem. Ele só não é aquele fone super resolutivo, super rápido, que aquele metalzão mais acelerado, não vai ficar aquela coisa super separadinha, super resolutiva, mas assim, no quadro geral é um fone muito bom, muito legal, gostei muito do que eu ouvi aqui, acho que ele consegue aliar muito bem esse lance de um tuning de preferência, né, daquela coisa mais musical, sem sair muito dessa linha de referência. Então, sem dúvida, ele é um fone que eu recomendo e principalmente recomendo para músicos, levando em conta tudo que eu falei aqui. Acho que ele e o Syngot EW100 são excelentes recomendações. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o Truth-Ear Ola. Ele foi enviado pelo amigão e apoiador do canal, o Henrique, lá do canal Ancramute Audio. Ele também avalia fones, né? Também tem umas produções musicais próprias lá interessantes. Então, por favor, vão lá no canal dele, sigam lá, ele está quase batendo 1000 inscritos, então ajudem a chegar a 1000 lá para o YouTube finalmente monetizar, que eu sei que é foda esses primeiros 1000. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo e falou!